Fala Reds, eu sou o Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e comente a sua opinião sobre o jogo. Também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Em jogaço, o Liverpool vira no fim e vence o Fulham por 4-3. Neste domingo, os Reds receberam os Cottagers pela 14ª rodada da Premier League. Abriram o placar, sofreram a virada, mas conseguiram a dianteira com 2 gols no fim e assumiram a segunda posição da Liga Inglesa, 2 pontos atrás do líder Arsenal. O City ainda joga na rodada e pode ultrapassar os comandados de Klopp. Os gols do Liverpool foram anotados por Trent Alexander-Arnold 2 vezes, Alexis McAllister e Wataru Endo. Sobre o jogo. Os Reds iniciaram acelerando a partida. A primeira finalização foi de Dias aos 2 minutos, mas Leno defendeu. Aos 19, o Liverpool abriu o placar em um golaço de falta de Trent Alexander-Arnold. Instantes depois, Robinson cruzou e Harry Wilson, ele mesmo, empatou o placar. No minuto 38, McAllister aproveitou a saída errada do Fulham e acertou uma pancada de fora da área no ângulo do goleiro Leno, o seu primeiro gol com a camiseta dos Reds. Antes do intervalo, ainda deu tempo dos Cottagers empatarem novamente com Tete, depois de desvio em cobrança de escanteio. Keller ainda fez uma defesa após mais um cabeceio e, na sequência, Salah parou mais uma vez em Leno. Na volta do intervalo, o Liverpool controlou mais o ritmo. Quando acelerou em contra-ataque, Salah acionou Nunes, que carimbou a trave. Aos 79, em contra-ataque, Deborah Wood ganhou de Tsimikas no alto e virou de cabeça. Momentos depois, Salah escorou para o Wataru Endo e o japonês anotou um golaço da entrada da área. Menos de 1 minuto, logo no lance seguinte, Arnold aproveitou a sobra e virou o placar aos 88 minutos em uma linda finalização. Foi uma vitória gigante para o Liverpool, que realmente não precisava ter passado tanto sufoco como passou nessa partida. A primeira metade da etapa inicial foi muito boa do Liverpool, controlou o jogo, estava impondo um volume de partida muito bom em cima dos visitantes, conseguia pressionar, criar pelos dois lados, mas não aproveitavam as chances que criavam mais claras. Precisou do Arnold e um gol de bola parada, uma falta belíssima, abrir o placar. Ainda tem um questionamento se o gol será do Arnold mesmo ou contra do Leno, porque a bola bateu na trave e bateu nele, mas acredito que a bola entraria, então realmente considero como gol do Arnold, mas vamos esperar a oficialização da Premier League. Depois do gol, o Fulham começou a ensaiar um pouco uma pressão, principalmente no jogo aéreo, e eles conseguiram um empate em uma jogada de contra-ataque. Na sequência, o Liverpool aproveitou uma bobeada da saída de bola do Fulham e o McAllister acertou um lindo chute para finalizar e mandar a bola para a rede. Foi um momento que o Liverpool assumiu as rédeas da partida mesmo, só que o Fulham, ao contrário do que fez na primeira parte da etapa inicial, eles começaram a sair e explorar muito mais o contra-ataque. Isso dava espaço para o Liverpool, que não aproveitou, principalmente na primeira etapa, e ainda dava a chance do Fulham arrumar os escanteios, as bolas paradas e até perigo de finalização. Foi numa dessas bolas paradas, numa cobrança de escanteio, que o Tete aproveitou e empatou o jogo. Na volta do intervalo, a gente conseguiu controlar mais o ritmo do jogo, conseguiu trabalhar mais a bola. A gente percebia que o Fulham não queria muito atacar, o que o Liverpool poderia fazer na questão do ritmo do jogo, mas as poucas saídas do Fulham proporcionaram ao Liverpool o espaço que precisava, e em uma delas o Salah armou um contra-ataque muito bom e o Darwin Núñez acabou desperdiçando a chance. Foi um baita azar, porque ele finalizou praticamente certo e acertou e foi na trave, então realmente mais um gol perdido, uma chance desperdiçada por ele. Foram 2 gols desperdiçados por Darwin, um por Salah, que realmente poderiam ter feito a diferença, mas graças à atuação magistral do Arnold e também da entrada do Endo, que mudou muito a maneira como o Liverpool jogou, eles conseguiram esses gols no final e garantiram a vitória pra gente. Eu vejo que na entrada, principalmente com a entrada do Endo, deixando o meio campo mais forte, quando o Gomes foi para a lateral e o Arnold virou realmente um meio campista de fato, o Liverpool ficou muito mais seguro, porque o próprio Szoboszlai, o Gravenberch, eles não estavam bem no jogo de hoje. O próprio Szoboszlai faz muito tempo que ele não consegue uma atuação regular pelo Liverpool, uma atuação que ele fazia nas primeiras partidas da temporada. Ele tá devendo muito nesses últimos jogos, tá bem sumido, e o pior é que, além disso, ele não consegue explorar o que o Salah vem no bom nível, né? O Salah tá numa sequência de 14 partidas
com gol, assistência, e o Szoboszlai jogando pelo lado dele não consegue aproveitar essa boa fase do egípcio, a boa fase que já dura desde quando ele chegou, curiosamente. Mas enfim, é um ponto que a gente precisa começar a olhar com mais atenção, que é a fase do húngaro. O McAllister conseguiu marcar o seu primeiro gol hoje, ele fez uma partida ok, não foi tanto exigido na questão defensiva, os gols também não saíram por conta do meio campo, foi realmente uma desatenção da defesa, principalmente o Kelleher fez um jogo muito abaixo. Eu tinha visto uma estatística, pelo menos até o segundo gol do Fulham, de 26,92 expected goals, que são aqueles gols esperados levando em consideração várias estatísticas. O Kelleher tomou gol em 29, então ele sofre mais gols do que é o esperado. A gente sabe que o Kelleher é um goleiro bom e que a posição também exige de ritmo de jogo, mas ele está devendo muito nessas partidas, principalmente nos jogos maiores onde ele entra. Ele acaba sofrendo bastante, não sei se é uma questão de pressão ou realmente a falta de ritmo de jogo, mas ele foi muito bem na quinta-feira e hoje foi mal demais, fez até uma defesa importante que evitou o terceiro gol ainda no primeiro tempo do Fulham, naquela pressão das bolas paradas, mas realmente ele está muito abaixo do que a gente espera do Alisson. Claro, é o melhor goleiro da liga e o reserva dele. Obviamente vai ter um desnível, mas ele está sofrendo muito, principalmente no jogo de hoje, sofreu muito essa questão da falta de ritmo, ou até de confiança mesmo, ele deveu demais pro que o Liverpool precisa. E se fosse um goleiro mais confiável, uma atuação melhor do Kelleher, eu acredito que o Liverpool não precisaria desse sufoco todo para vencer. Obviamente o nosso ataque sofreu muito, desperdiçou muitas chances, mas acredito que o ponto principal foi essa questão do goleiro mesmo. O próprio Leno evitou alguns gols do Liverpool e o que o Kelleher não conseguiu fazer tanto hoje. É um ponto pra gente ficar atento, espero que ele consiga manter um ritmo de atuação e pelo menos siga como ele atuou na última quinta-feira, porque a gente sabe que o Kelleher é um bom goleiro. Partindo para as notas, sem me alongar tanto assim na questão tática, talvez eu possa até falar um pouco sobre a maneira como que a equipe se portou com a entrada do Endo. Eu gostei muito que ele entrou muito bem no jogo japonês. Ele deu uma solidez no meio campo, apesar de ter entrado no final da partida, mas era na parte que o Fulham já estava se preparando para atacar só na boa, só contra-ataque e explorar a velocidade, principalmente porque o Gomes estava jogando na lateral direita, e aí tinha o William jogando por ali. O William é um jogador muito veloz, do outro lado o próprio Reed, que entrou e fez o gol, conseguia impor essa velocidade. O meio-campo já estava um pouco planejado para isso, com passes longos e explorando as costas. O Endo deu essa solidez que sustentou a equipe a pressionar e não deixar o Fulham sair. Tanto que quando o Endo entrou, o Liverpool começou a pressionar, a marcar mais forte lá na primeira linha, porque ele dava essa sustentação para os atacantes pressionarem e não se preocupar tanto caso fosse uma bola longa. E além disso, ele participou do gol, ele fez o gol, uma finalização muito bonita, inclusive que ele acertou o ângulo do Lendo, Foi um chute de fora da área, da entrada da área, que me lembrou muito alguns gols que ele já fez pelo Stuttgart. Então é um ponto muito positivo, porque ele dá uma confiança para o japonês, que é um jogador de características que a gente só tem ele no elenco, esse volante marcador e que tem essa saída de jogo boa, e um volante próprio por característica. O McAllister até faz essa função, mas não é a melhor posição dele. Então é interessante ver o Endo jogando bem assim, porque ele pode ganhar mais espaço, principalmente no mês de dezembro, que agora já serão 7 jogos, e ainda tem mais um na primeira semana de janeiro. E o Liverpool já venceu o primeiro, agora tem uma sequência pesada de quantidade de jogos, tanto pela Europa League, a própria Premier League e a Copa da Liga. Então é interessante ter todo mundo do elenco bem. Outro que entrou muito bem vindo do banco foi o Gakpo. Já é o terceiro jogo que ele entra bem. Ele foi bem contra o Manchester City, ele mudou um pouco a maneira como o Liverpool ia atacar na segunda etapa. O próprio gol do Arnold lá contra o City só saiu por conta de uma movimentação dele que desgarrou a última linha do Citizens. E no jogo contra o Lask na Europa League foi a melhor atuação dele, como eu já havia dito no último jogo, a maior atuação dele com a camiseta do Liverpool. E mais uma vez hoje ele atuando pelo meio campo, deu um novo ritmo para a equipe, ajudou a pressionar, ajudou a manter aquele ritmo ofensivo, criando jogadas e distribuindo bem os passes. Eu gostei muito da atuação dele, o Gakpo está se tornando um bom jogador para que a gente consiga essa nova característica no elenco de um atacante que pode jogar pelo meio, protege muito bem a bola e tem essas arrancadas que ele pode nos entregar. E isso é muito interessante, mais uma vez, para a sequência tão pesada que a gente tem.
Partindo agora para as análises individuais, começando pelo Kelleher, o meu primeiro ponto a destacar foi realmente esses números que eu trouxe sobre o expected goals. É muito relevante essa questão porque o Kelleher está sofrendo muitos gols quando ele joga pelo Liverpool. Hoje ele foi muito mal, tanto nas tomadas de decisão de posicionamento, nas saídas de bola. Em algum momento ele deu um frio na barriga para o torcedor. Realmente foi um jogo muito ruim do Kelleher. E acredito, como eu disse na análise, que foi muito impactante no contexto do jogo, esse jogo ruim dele. Então a minha nota para ele é 6. Partindo para a lateral direita, para o Arnold, fez mais uma belíssima partida defensivamente, ofensivamente nem se fala, os próprios gols são a prova disso. Ainda mais a maneira como ele controlou a profundidade, o pouco de oportunidade que o Fulham teve foi realmente quando ele não estava jogando pela lateral, ele estava em outro posicionamento. Então realmente eu vejo que ele atuou muito bem, tanto defensivamente como no ataque. A maneira como ele vem acionando os jogadores do meio para frente com passes longos tem sido muito relevante para a equipe, porque acaba dando uma maior variedade de jogo e acaba pegando as defesas no mano a mano, e a gente tem bons jogadores que são bons nesse 1 contra 1. Então, tendo o Arnold com essa visão de jogo apurada, nessa fase que ele vem vivendo, nessa sequência de boas atuações, marcando gols, inclusive, é algo muito importante pra gente. E a minha nota pro Arnold é 8,5. Indo pro Matip, vejo que ele falhou no primeiro gol. Ele poderia ter fechado um pouco melhor o cruzamento do Robinson. Ele não protegeu muito bem a área, então acabou deixando um espaço para ele cruzar. Fora isso, não teve outro ponto tão impactante assim na partida para ele. A minha nota para o Matip é 7. Van Dijk também não teve muita participação no jogo. Nos gols ele também não foi culpado em nenhum deles. A minha nota para ele é 7,5. Tsimikas, eu vejo que ele, na minha visão, ele acabou sendo prejudicado no último gol do Fulham por conta do posicionamento dele mesmo. Ele estava meio que desatento à movimentação do Reed, que é um jogador bem menor que ele, acabou ganhando no alto. Então realmente é algo que vai impactar na minha avaliação e na avaliação de todo mundo, já que influenciou diretamente no resultado do jogo e poderia ter decretado a derrota pra gente, a vitória do Fulham. A minha nota para ele é 7 também. E Szoboszlai, como eu disse, ele fez um jogo bem ruim, muito apagado. Ele não aparecia nas oportunidades que ele tinha de atacar o espaço, aproveitar o que o Salah proporcionava para ele, nas costas do Robinson e também na frente do Tim Herne, que é um zagueiro bem lento, inclusive, e ele não conseguiu se aproveitar disso. Muito sumido no jogo, não aparecia para construir, muito menos para desenvolver as jogadas lá na fase ofensiva. Então eu não gostei do jogo dele, a minha nota para ele é 6,5. McAllister fez um jogo bem seguro, soube ditar o ritmo da partida, controlar a profundidade do Fulham, principalmente quando eles começaram a exercer a pressão, mas ele estava muito sobrecarregado em alguns momentos por conta da marcação do próprio Liverpool que subia, e o Fulham inteligentemente posicionava jogadores no espaço, principalmente nas costas do meio-campo, e isso fazia com que o McAllister ficasse muito exposto. A minha nota para ele, claro, teve o gol, foi um golaço, impressionante, um dos gols mais bonitos da temporada, um chute de fora da área que foi perfeitamente no ângulo, sem chance para o Leno, e realmente o primeiro gol pelo Liverpool vai ficar marcado na história, literalmente por conta de ser um golaço desse, e no jogo tão impressionante como teve de hoje, que daqui a alguns anos a gente vai lembrar da loucura que foi esse Liverpool e Fulham em Anfield nesse dia 3 de dezembro, porque realmente foi um jogaço. A minha nota para o McAllister é 7,5. O Gravenberch, ele, ao contrário do Szoboszlai, ele apareceu muito pro jogo, mas isso não quer dizer que ele tenha ido bem. Ele apareceu no jogo, mas errou bastante. Foi um jogo muito abaixo dele também. Pecou muito nas tomadas de decisão, errou muito passe, muito domínio, muita coisa fácil assim, que ele poderia ter ido melhor no jogo, muitas escolhas que ele teve errado de posicionamento. Então a minha nota para ele também é uma 7. Indo pro ataque, Mohamed Salah desperdiçou uma grande chance, mas no segundo tempo, principalmente, ele conseguiu assumir o protagonismo e ditar o ritmo do nosso ataque. No primeiro tempo, ele desapareceu, literalmente, não teve muitas chances criadas pelo lado do Salah.
mas no segundo tempo ele foi muito importante para esse ritmo do Liverpool, para essas chances criadas. Ele poderia ter terminado o jogo com umas 2, 3 assistências e um gol, acabou desperdiçando uma grande chance e a minha nota para o Salah é 7,5. Darwin Núñez hoje foi um jogo muito ruim dele. Ele errou praticamente tudo que tentou no primeiro tempo, principalmente. No segundo teve 2 grandes chances, uma ele acertou a trave, a outra ele não conseguiu arrumar o corpo para finalizar, acabou escorregando. A gente sabe que o Núñez é um atacante assim, que tem dia que perde gols, tem outros que acertam, faz gols impossíveis, mas realmente, especificamente no jogo de hoje, foi uma partida muito ruim dele. A nota 6,5 para ele é bem justa. Luiz Dias, no primeiro tempo principalmente, ele foi muito influente no jogo, ele estava aparecendo bastante, tanto pela lateral como pelo meio. Dessa vez ele não tinha o Gakpo para fazer essa parceria pelo aquele lado esquerdo, mas em contrapartida ele estava assumindo o protagonismo e buscando os espaços nas costas dos defensores e tentando jogadas individuais como ele sempre tenta, de estar aquele ritmo e tocar e passar como ele sempre faz, atacando a profundidade. Eu gostei muito do primeiro tempo dele, no segundo desapareceu um pouco, mas foi um jogo ok do Dias, nota 7 para ele. Indo para os reservas, aos 65 minutos entraram Joe Gomes e Gakpo. O Gakpo entrou no lugar do Szoboszlai e o Gomes entrou no lugar do McAllister. Assim, o Arnold foi jogar como meio campo e o Gomes como lateral. O Gakpo entrou naquela posição de meio campista, mas também um atacante que poderia flutuar por todas as etapas da última linha do Liverpool, então foi muito bem na partida, a movimentação dele principalmente. O Gomes fez um jogo ok, não pecou na defesa, teve algumas oportunidades no ataque que ele não caprichou no cruzamento, a gente sabe que não é o ponto forte dele, poderia ter dado alguma assistência, porque realmente ele teve algumas oportunidades de cruzar melhor do que ele conseguiu. Uma nota 7 para ele é bem justa. Pro Gakpo eu deixo a minha nota 7,5 porque realmente ele impactou muito no nosso sistema ofensivo. E se não fosse esse volume de jogo que ele estava criando, essa força para marcar, talvez o Liverpool não tinha conseguido a virada. Indo aos 69, o Matip saiu com uma lesão, isso é um ponto preocupante. Foi no joelho, não deu para saber muito bem o que é. Então fica aí o nosso adendo para vocês seguirem a Liverpool Brasil News em todas as redes sociais para acompanhar as notícias e atualizações sobre isso. E fica aquele alerta, logo menos abre o mercado de transferências de janeiro. Possivelmente o Liverpool já ia atrás de um zagueiro, ainda mais agora com a lesão do Matip, sabendo que o próprio Konaté é propenso à lesão. Então é interessante que a gente consiga uma contratação nesse setor. Vamos ver o que aguarda a gente nas próximas semanas. O Konaté ele entrou muito abaixo assim, do ritmo do jogo, entrou desligado, errou alguns passes, mas defensivamente ele sempre vai bem, como a gente sabe da qualidade que o Konaté tem. Então uma nota 7 para ele é bem ok. Aos 83, o Endo entrou no lugar do Gravenberch e mudou a partida. O japonês foi muito bem no jogo. Realmente foi um impacto imediato que ele deu no jogo. Aos 4 minutos em campo ele já marcou o gol do empate. E alguns instantes depois, 1 minuto e 21 segundos depois, ele iniciou a jogada do que seria o gol da virada. Realmente ele atuou muito bem nesses 20 minutos que ele ficou em campo praticamente. Foi um jogo muito bom do Endo, algo que realmente levanta a moral dele para a equipe. E para a continuidade da temporada, agora que ele já está um pouco mais adaptado ao ritmo do que é o Liverpool, ao ritmo do futebol inglês, e entendendo mais o que o Klopp deseja de um primeiro volante nessa posição, principalmente agora que a gente joga com esse duplo pivô. Então é bem interessante saber que ele está adaptado e está melhor nos rendimentos dele para que possa ajudar o Liverpool nessa sequência tão impressionante. Uma nota 8 para o Endo pelo gol, então o melhor em campo da partida fica sendo o Arnold. E uma vitória importante, o Manchester City no momento que eu gravo esse vídeo já virou contra o Tottenham, já está vencendo, então o Liverpool foi para a terceira colocação. Ainda estamos chegando na metade do campeonato, mas é importante a gente seguir nessa toada entre os líderes, nessa toada de poucas diferenças, não deixar tanto o Arsenal como o Manchester City dispararem e seguir na busca e caçando os líderes. Quem sabe para a reta final a gente consegue engatar uma boa sequência e assumir a liderança e não deixar ela escapar. Seguimos aí firme, o próximo jogo na Premier League já é na quarta-feira contra o Sheffield, um jogo duro fora de casa, mesmo com eles tendo sofrido uma goleada na última partida, mas a gente sabe como é o Liverpool contra times da zona do rebaixamento, principalmente fora de casa. Então é torcer para que a equipe se recupere e consiga
vencer mais uma e continuar nessa briga pelo título e entre os líderes até a reta final, para engatar uma sequência no sprint ali nas últimas partidas e quem sabe buscar esse título. Muito obrigado novamente por todos que acompanharam esse vídeo, também os últimos que nós postamos. É sempre buscando gravar o pós-jogo o mais breve possível depois da partida, então deixe seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, fechou? Não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News você nunca caminhará sozinho.